Polícia Civil do Distrito Federal investiga as causas de um incêndio que matou uma família em Planaltina, 40 quilômetros de Brasília. A suspeita é de que as vítimas estavam dormindo quando o fogo começou. O incêndio aconteceu durante a madrugada. No local, moravam uma mulher de 47 anos, uma adolescente de 14 e 3 crianças de 5, 8 e 9 anos. Quando eu estava deitado, só escutei o rapaz, meu amigo, gritando: o barraco da Jane está pegando fogo. Eu digo: a gente já acordei chorando e vim para cá. A região onde ficava a moradia, classificada como irregular, pertence à Companhia de Abastecimento de Água de Brasília. Informações preliminares apontam que a família deixou uma vela acesa, que teria dado início às chamas. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas não chegou a tempo de resgatar as vítimas. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, lamentou a tragédia. Pela manhã, vizinhos fizeram uma oração no local do incêndio. E a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro afastou temporariamente 2 funcionários do Hospital Lourenço Jorge. A unidade, que fica na Barra da Tijuca, foi onde um jovem de 20 anos morreu após um atendimento médico. Medida foi tomada para que os servidores estejam disponíveis para prestar os esclarecimentos necessários à polícia. A família de Richard Ferreira da Cruz acusa um médico de agredi-lo durante o atendimento. E isso teria provocado a morte do rapaz, que chegou ao local na noite do sábado com um ferimento causado por faca. Uma criança de 8 anos está internada no CTI em Belo Horizonte depois de beber soda cáustica por engano. O incidente aconteceu dentro da escola pública frequentada pelo menino. Segundo o boletim de ocorrência, uma professora recebeu um produto de limpeza com soda cáustica levado por outra funcionária da escola. O produto químico foi colocado dentro de uma garrafa de energético. A educadora chegou a esconder a garrafa atrás da bolsa dela, mas um estudante encontrou e ofereceu para o colega de 8 anos, que passou mal imediatamente após beber o líquido. O caso foi nessa escola estadual de Lagoa Santa, na Grande BH. De acordo com o pai, houve falha durante o socorro. A escola não deu suporte nenhum, não disponibilizou um transporte, deixou com que a professora chamasse um Uber. Ela não estava achando um Uber também. A cena que eu presenciei foi lamentável, com meu filho passando mal. E minutos depois que eu cheguei na Santa Casa de Lagoa Santa, apareceu diretora, secretaria de educação, mas para socorrer o meu filho na hora, eles não tinham disponibilidade. Por causa da complexidade do caso, o menino foi encaminhado ao setor de intoxicação do pronto-socorro de Belo Horizonte e segue internado, mas fora de risco. Em nota, a Secretaria de Educação disse que abriu uma sindicância para apurar o caso. 20 pessoas foram presas em uma operação contra o tráfico internacional de drogas em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Ao menos 4 mandados de prisão foram cumpridos e outras 16 pessoas foram detidas em flagrante. 6 toneladas de cocaína foram apreendidas. A operação foi deflagrada hoje de manhã pela Receita Federal e Polícia Federal. Cerca de 150 policiais participaram da ação, que visava cumprir 27 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão. Segundo as investigações, os criminosos traziam as drogas da Bolívia. Depois, atuando em portos do sul do Brasil, a carga era enviada de navio em contêineres para África e Europa. Os traficantes aproveitam a grande logística portuária que o estado de Santa Catarina oferece, e esses portos acabam sendo um grande atrativo para os traficantes, no sentido de cooptar mão de obra que trabalham nas unidades portuárias, em busca de informações privilegiadas e facilitação de acesso à unidade portuária. No total, os agentes realizaram 22 apreensões de cocaína, o equivalente a 6 toneladas da droga. A Justiça autorizou ainda o sequestro de 68 veículos, 6 imóveis e o bloqueio de 30 contas bancárias. Voltamos em 30 segundos. Seja na rua ou dentro de casa, os casos de queda entre idosos já são considerados problema de saúde pública. Apenas no ano passado, olha só, foram quase 10 mil mortes por acidentes desse tipo. O número 2 vezes mais alto que o registrado 10 anos antes. No maior hospital de Belo Horizonte, são mais de 7 mil atendimentos por ano. O seu Lúcio caiu dentro de casa. O tombo provocou uma lesão na coluna. Deu um apagão,
caí, machuquei a cabeça e machuquei também a coluna. Tirou o movimento das pernas. Aos 82 anos, ele se recupera com sessões de fisioterapia e terapia ocupacional. O idoso ele tem a tendência de uma perda de força muscular, de massa muscular muito grande. Isso leva o idoso a ter uma perda de equilíbrio, uma perda de coordenação que pode favorecer a queda. A gente começa a treinar equilíbrio, ganhos de marcha mesmo, do ponto de vista de coordenação. Então isso favorece muito com que o paciente não tenha futuras quedas. Eu não estava conseguindo nem ficar em pé, agora já estou andando. A queda da própria altura é a responsável pela maioria dos atendimentos aqui no Hospital João 23, o maior de Minas Gerais e referência em traumas. Todos os dias, cerca de 20 pessoas procuram a emergência após serem vítimas de um tombo. Por ano, mais de 7.000 pessoas dão entrada na unidade devido a esse tipo de acidente. As principais vítimas são mulheres com mais de 61 anos. É o caso da dona Maria Fátima. Eu fui comprar pão. Aí, não sei o que aconteceu comigo. Eu sei que eu caí, meu pé virou. Foi horrível. Agora eu ando bem devagar, calmo, olhando para o chão devagarinho, né? Segundo dados do Ministério da Saúde, esse tipo de acidente tem crescido de forma acelerada no país. Em 2013, foram registradas cerca de 4.800 mortes de idosos por quedas. 10 anos depois, em 2023, o número praticamente dobrou, mais de 9.500 mortes. Com o aumento de casos, a queda da própria altura se tornou a terceira causa de mortalidade mais comum nesta população. Um idoso que fraturar um fêmur numa queda, ele pode ficar muito tempo acamado, de fazer escaras, pneumonia, embolia pulmonar e que isso pode ser fatal. Para garantir a segurança, a recomendação são alguns cuidados simples. O idoso, por exemplo, ele cai muito dentro de casa e aí é ter prevenção. Usar corrimão, sapato apropriado, pisos escorregadios. Então é tomar todos os cuidados para que se evite a queda. Uma jovem de São Paulo sofreu um acidente de moto e ficou tetraplégica. Sem condições financeiras, a família faz uma vaquinha online para dar um pouco mais de conforto a ela. Cheia de saúde e sonhos pela frente, a Valquíria, que tem apenas 25 anos, sempre foi uma mulher ativa. Gosta de curtir a vida ao lado da filha, a pequena Analice. Mas no último dia 29 de junho, tudo mudou. Ao retornar do trabalho, a auxiliar de enfermagem sofreu um acidente de moto que a deixou tetraplégica. Eu não lembro do acidente em si. Eu lembro só flashes do acidente. Eu esqueci tudo. E eu lembro só que eu fui escorregando assim e minha memória apagou. Após mais de um mês internada, sendo 12 dias na UTI, Valquíria voltou para a casa alugada onde mora com a filha. Agora, ela e a família precisam se adaptar a uma nova realidade. Na sala, o sofá deu lugar a uma cama hospitalar que foi doada. Com amor e cuidado, a mãe e a irmã dão todo o apoio necessário, mas não é o suficiente. São várias coisas contratempos que a gente não está preparado, né? E as doações assim são poucas, a gente precisa de mais coisa, fralda, precisa de lencinho, precisa de coisas hospitalar, gases, coisas, e adaptar a casa dela, que a casa dela é alugada. A gente teve que desmontar a porta do banheiro para ela entrar para o banheiro para tomar um banho, que ela conseguiu uma cadeira de banho, por sorte a cadeira é adequada, mas cadeira de roda não temos. Então tudo isso é novo para a gente. Neste momento difícil pelo qual a Valquíria está passando, qualquer ajuda é bem-vinda. Pensando nisto, uma amiga dela resolveu criar uma vaquinha na internet para ajudar com as despesas que ela terá daqui para frente, que vão desde itens de higiene pessoal, remédios e até a compra de uma cadeira de rodas que terá que ser feita sob medida para ela. As doações podem ser feitas pela plataforma benfeitoria.com na campanha que leva o nome de Valquíria Grando. Ela precisa de suporte de uma equipe de enfermagem em casa, que seria os home care, que ela não tem essa assistência, né? Ela precisa de fisioterapia, provavelmente a gente tem que correr atrás da fisioterapia particular. Futuramente ela vai precisar de órtese para poder manter a firmeza do pé dela. Então, a vaquinha seria para ter esses recursos e ir investindo nessas questões. E estamos indo por ordem de prioridade e necessidade nesse momento. A Valquíria tem consciência da gravidade do acidente que sofreu, mas ainda mantém vivo alguns sonhos. Meu maior sonho é poder ir para a rua, ver as pessoas. É poder
Eu falo que não é andar, né? Eu quero andar. Acho que o meu maior sonho é andar. É poder ter minha vida normal. Poder levantar, lavar minha louça. Apesar que eu não gosto de lavar louça. Mas agora eu dou valor para essas coisas. Lavar louça, varrer um chão, pegar minha filha na escola. Trabalhar, sabe? Ser útil. Daqui a pouco, continua o processo de identificação e liberação dos corpos do acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo. E a FAB já tem os conteúdos das caixas pretas dos aviões. O Rede TV News volta já. Rede TV News de volta, vamos direto para o hotel em São Paulo, onde estão os familiares das vítimas do acidente com o avião da Voipaz, onde acontece agora uma entrevista com as jornalistas sobre o acidente, com a defensora pública Luciana Jordão. Na porta do hotel a gente vê agora que tem também um homem falando ao lado dela. Vamos acompanhar um trecho. Das mais diversas áreas, da área do consumidor, da área de cidadania, etc. Todas as áreas que forem necessárias para o atendimento mais eficaz às vítimas. O atendimento aqui, sempre em conjunto com a Defensoria, continua por tempo indeterminado. Tem sido em relação à investigação, é claro, para o Ministério Público entrar no passo posterior relacionado à questão de oferecimento de denúncia, tudo isso vai depender ainda do trabalho da polícia, certo? Sim, tudo isso é muito prematuro, não é? Qualquer análise nesse momento ainda é precoce, não é? Dependemos da conclusão do inquérito, de laudos, exames, etc., perícias, e isso demora algum tempo. Como tem sido esse passo entre o trabalho entre vocês, o Ministério Público, e da Procuradoria-Geral? A Procuradoria-Geral é a chefia do Ministério Público, né? Aqui nós estamos trabalhando em conjunto com a Defensoria Pública, é uma experiência absolutamente fantástica, exitosa, né? E pretendemos manter sempre essa parceria que já vem de longa data, de muitos anos, né? E aqui não poderia ser diferente. A empresa tem cooperado com a investigação? A empresa aérea tem cooperado com a investigação? Sim, tem cooperado, dentro do possível tem cooperado, sim. Quais as maiores dificuldades nesse momento? É difícil prever, não é? Porque ainda nós estamos numa fase embrionária, não é? Ainda há remoção de vestígios no local do acidente. Isso tudo, evidentemente, ainda demanda uma série de providências que, né, são de prazo absolutamente indeterminado. E a importância do Ministério Público nesse apoio à sua família, doutor? Bem, eu não posso mensurar essa importância. Eu acredito que tem sido, não é, imprescindível essa parceria nossa com a Defensoria Pública, não só para dar um pouco de conforto a essas famílias, mas também para agilizar a obtenção de documentos, né, liberação dos seus entes queridos e todas essas providências burocráticas e, especialmente, assegurar que qualquer operação que seja feita em relação a esse evento seja dentro da mais estrita legalidade. O papel do Ministério Público, nesse caso, é de acompanhamento, certo? Está parceiro da Defensoria Pública para essas questões burocráticas relacionadas primeiramente à liberação. Não tem nada a ver com investigação nesse momento, só para eu entender melhor, doutor. Sim, ao lado das providências burocráticas, há uma investigação, tanto pelo CENIPA, não é? Que é o órgão encarregado das investigações de acidentes aéreos no país, um órgão com absoluta autonomia, e também um inquérito policial, não é, instaurado para se apurar as causas do acidente. Esse inquérito policial está sendo conduzido pelos delegados de polícia de Vinhedo, com o acompanhamento dos promotores de justiça, tanto daquela cidade, quanto de promotores designados pela Procuradoria-Geral para prestar apoio e acompanhamento a esses promotores locais. Como o senhor falou, nesse momento, então, a gente tem que esperar o fim, né, da investigação para que o Ministério Público possa seguir os ritos normais do processo. Sim, normalmente, após a investigação, o Ministério Público, não é, de posse de toda essa investigação, vai oferecer ou não uma denúncia, não é, que é o início de uma ação penal contra eventuais responsáveis, não é? Mas isso ainda está completamente em fase embrionária, ainda não precisa confirmar. Qual a função desse grupo de trabalho que está sendo montado, que vai ser publicado em Diário Oficial? Só para entender melhor, se o senhor puder resumir para a gente, qual é a função desse grupo de trabalho cuja publicação será no Diário Oficial de amanhã?
é um grupo absolutamente plural, não é? Ele envolve promotores de justiça de todas as áreas. Então eles vão atuar conforme as respectivas áreas, não é? Pode ser área de registros públicos, de proteção ao consumidor, área criminal, enfim, todas as áreas onde se fizer necessária a atuação do Ministério Público. As vítimas terão algum suporte, aparato jurídico nesse sentido? Elas já estão tendo, especialmente pela Defensoria Pública, em parceria com o MP, né, com o Ministério Público. E essa atenção que hoje tem sido prestada aqui nesse hotel, não é, vai continuar indefinidamente, enquanto for necessário. Obrigado. É isso aí, acabamos de ouvir o Ministério Público e a Promotoria Geral. Então, a gente tem a presença aí do Estado, né? A gente tem a figura do Ministério Público, da Defensoria Pública, que representa tanto os interesses das vítimas, dos familiares das vítimas, que é a Defensoria Pública, naturalmente, o Ministério Público também os interesses da sociedade. Há dois tipos de investigação, o promotor deixou muito claro nesse momento. Tem tanto uma investigação policial, como uma investigação do que pode ter provocado, das causas do acidente. Essa será muito longa pela CENIPA, pode levar mais de um ano, que é quem faz essa investigação da prevenção dos desastres aeronáuticos. E é claro que ao longo dessa edição do Rede TV News teremos mais informações e mais notícias, atualizações sobre a queda do avião da Voipaz, que vitimou 62 pessoas na última sexta-feira. Uma força-tarefa derrubou construções irregulares no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, os imóveis foram erguidos pelo tráfico de drogas. Policiais civis ocuparam as ruas do Parque União, favela que faz parte do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, para que as equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública entrassem na comunidade. Enquanto eles cumpriam mandados de intimação e apreendiam drogas e material para embalar os entorpecentes, os agentes da prefeitura começavam a demolir 300 imóveis construídos irregularmente para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. Parte desses empreendimentos imobiliários chega a ter 6 pavimentos, mas 90% ainda estão em fase de alvenaria e, portanto, desocupados. Durante a demolição, os policiais encontraram 2 coberturas de luxo. Elas contavam com cozinha gourmet, televisões, piscinas com queda d'água, espreguiçadeiras, ar-condicionado, bancadas da cozinha em porcelanato e mármore e churrasqueiras. Desde 2021 já são mais de 4.200 demolições, com prejuízo financeiro de mais de R$1 bilhão para os criminosos organizados que se utilizam dessas construções para lavagem de dinheiro. A gente está aqui na Maré para começar demolições de prédios ilegais, sem autorização, sem licença, que, segundo as investigações da própria Polícia Civil e do Ministério Público, servem para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. A investigação aponta que há anos o tráfico usa a comunidade para lavar dinheiro com a construção de imóveis irregulares. A polícia apura também se os criminosos usam dirigentes da Associação de Moradores do Parque União e a própria entidade como laranjas em diversos estabelecimentos. No mês passado, a Associação de Moradores foi alvo de uma outra operação da Polícia Civil. Os agentes tentavam cumprir 16 mandados de prisão. Um deles contra o chefe da quadrilha que explora a venda de drogas na comunidade, Jorge Luiz Moura Barbosa, o Alvarenga, que tem 86 anotações criminais, é apontado como autor de crimes em 175 inquéritos e, segundo a polícia, participa ativamente das decisões do Comando Vermelho. Entre elas, as que se referem às invasões de territórios rivais para a expansão da área controlada pela quadrilha e para a exploração de atividades econômicas ilegais. Operação contra crime brasileiro e também contra crime importado. Olha só essa aqui, uma pessoa foi presa em uma operação contra a lavagem de dinheiro da máfia italiana no Brasil. A ação foi deflagrada pelo Ministério Público e Polícia Federal aqui do Brasil, em parceria com a Polícia Financeira de Palermo, na Itália. Segundo as investigações, ao menos 300 milhões de reais foram movimentados por uma organização criminosa que lavava o dinheiro da máfia no Rio Grande do Norte, Piauí e Rio Grande do Sul. Autoridades italianas afirmam, no entanto, que o valor pode ser bem maior, ultrapassando os 3 bilhões de reais. O BNDES teve aumento de 94% no lucro líquido recorrente durante o primeiro semestre deste ano. O volume chegou a 7 bilhões e 200 milhões de reais. Somando o lucro recorrente, mais dividendos e recuperações de crédito, o banco atingiu um resultado líquido total de 13 bilhões e 300 milhões de reais no primeiro semestre deste ano, superando os 9 bilhões e meio alcançados no mesmo período de 2023.
Já as aprovações de crédito atingiram mais de 66 bilhões de reais. O valor foi o maior dos últimos 6 anos e impactou todos os setores da economia, com destaques para infraestrutura, indústria, agropecuária, além de comércio e serviço. O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, afirmou que os dados são reflexo do processo de reconstrução e fortalecimento do banco. É um balanço extraordinário que nós estamos trazendo aqui e é um balanço construído basicamente pela dedicação intensa que os trabalhadores do BNDES e trabalhadoras tiveram ao longo desse semestre. Mercadante destacou que o BNDES vai transferir mais de 100% do lucro do ano passado para o Tesouro Nacional, cerca de 21 bilhões de reais. Nós vamos pagar um volume de dividendo inédito e nós vamos transferir mais do que 100% do lucro do ano passado ao Tesouro Nacional para contribuir com a meta de superávit primário e com esforço, porque ninguém mais que o BNDES quer uma taxa de juros mais baixa. Nós fizemos tudo isso que nós estamos dizendo aqui com a segunda maior taxa de juros real do planeta. Então nós precisamos baixar esses juros e nós vamos dar uma grande contribuição fiscal ao esforço do Ministério da Fazenda. Ao apresentar os resultados do primeiro semestre, Mercadante disse ainda que o BNDES vai financiar as obras de melhorias na rodovia Presidente Dutra. Serão mais de 10 bilhões de reais. Outro tema abordado foi a tragédia climática no Rio Grande do Sul. Mercadante disse que os servidores da instituição estão aprovando crédito 6 vezes mais rápido para o Estado e fez cobranças ao governador gaúcho Eduardo Leite. O que nós esperamos? Um elogio, um reconhecimento, um agradecimento. E sempre que tiver alguma questão que mereça ser ajustada, melhorada, ótimo, peça uma audiência, nós sentamos e vamos trabalhar. Agora, não é isso que a gente tem visto. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu o fim da conta de desenvolvimento energético cobrada sobre a tarifa de energia para financiar investimentos no setor. Durante depoimento na Comissão de Minas e Energia da Câmara, o ministro disse que o Brasil já fez a transição energética e que é preciso buscar outras fontes de investimento. Eu não vou ser o pai da conta de energia mais cara do mundo. Nós já somos uma das mais caras. Eu não vou ser o pai da conta de energia mais cara do mundo. Eu não vou sair com esse título dessa missão tão nobre de cuidar do setor elétrico brasileiro. O presidente Lula recebeu o governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, no Palácio do Planalto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também participou do encontro. O líder da capital argentina busca investimentos para a cidade, que funciona de forma autônoma em relação à administração federal, liderada por Javier Milei. Segundo o Planalto, na conversa, foram tratados temas como a economia na Argentina e as relações com o Brasil. Kicillof é o opositor do presidente argentino, Milei, e tem sofrido com cortes de gastos feitos contra Buenos Aires. Milei também não tem uma boa relação com o presidente Lula, que mesmo assim tem defendido a relação com a Argentina e a integração e fortalecimento dos blocos dos países da América do Sul. E também hoje, o presidente Lula recebeu uma ligação do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Na conversa, Lula destacou os esforços de coordenação do Brasil, Colômbia e México em prol da normalização da situação política na Venezuela e convidou o primeiro-ministro para uma reunião de governos democráticos contra o extremismo, que foi proposta pelo presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez. Bora saber da previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil com o nosso Igor Silveira. Tudo bem, Igor? Tudo certo, boa noite para você. Querido, já sei que esse friozinho ou friozão está com os dias contados, né? Exatamente. Boa noite, Amanda. Boa noite, William. Boa noite para você que está em casa. Olha, o frio está com os dias contados, mas amanhã as temperaturas ainda continuam baixas. A alta polar, que está no sul do Brasil, ela começa a se afastar para alto mar. Só que ainda tem risco de geada no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Por isso as temperaturas amanhã começam baixas, como a gente observa aqui nesse mapa. Olha, mínimas de 12 graus em Campo Grande, 7 graus em Porto Alegre e 2 graus em Curitiba amanhã.
E, gente, não foi só no litoral do Rio de Janeiro que o mar estava agitado, não. Essas imagens são do litoral de São Paulo, a praia de Santos. A Marinha emitiu um alerta para ressaca com ondas de até 4 metros. Esse alerta é válido até as 9 horas da noite de amanhã. Voltando para a capital paulista, o dia amanhã também começa gelado, com mínimas, olha, de 5 graus e máximas de 22. Na quinta-feira, a máxima pode chegar na casa dos 27 graus, o tempo fica mais abafado. Já na sexta-feira, os termômetros registram 29 graus. No Rio de Janeiro, amanhã ainda vai ser gelada, com mínimas de 9 graus e máximas de 27. Belo Horizonte, a mesma temperatura, 27 graus, e Vitória, no Espírito Santo, 25. No Nordeste, o sol continua, principalmente no interior, onde o tempo fica quente e seco, mas tem previsão de chuva em pontos do litoral da Bahia. Na região norte, o tempo fica instável e pode chover a qualquer hora do dia em toda essa área mais escura aqui do mapa, com destaque para Roraima. Quanto às temperaturas, máximas chegando na casa dos 33 graus amanhã em Manaus. No centro-oeste, o tempo segue firme e seco, com os termômetros marcando 34 graus amanhã em Cuiabá e com a umidade relativa do ar abaixo dos 40%, então é importante beber bastante água. Boa noite para todo mundo. Amanda, William. Obrigado, Igor. E o presidente Lula assinou decreto que regulamenta o desconto em dívidas de agricultores do Rio Grande do Sul que foram afetados pelas enchentes. Segundo a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, as perdas com as cheias somam 3 bilhões de reais. Centenas de produtores foram afetados e muitos perderam quase tudo. Para ajudar o Sul, o governo vai liberar 1 bilhão e 800 milhões de reais com a finalidade de dar descontos em parcelas ou quitar totalmente empréstimos rurais. O benefício será dividido em categorias de acordo com o tamanho da dívida e da perda de cada produtor. Os valores variam de 5 mil a 120 mil reais. Ela está num contexto de outras medidas. A primeira medida foi quando houve o desastre, foram suspensos os pagamentos de todos os financiamentos do Rio Grande do Sul. Depois foi disponibilizado 600 milhões de reais em subvenção para o agricultor tomar um empréstimo e ele vai ter já de desconto 30% no valor do empréstimo. Se eu pegar 100, ele vai pagar 70. Podem acessar o benefício agricultores ou cooperativas rurais de municípios em situação de emergência ou calamidade pública. Pessoas físicas e jurídicas que têm financiamento pelo Pronaf ou Pronamp, assim como outros produtores rurais que tiveram perda igual ou superior a 30%. Para pedir a ajuda, o agricultor precisa entrar em contato com o banco em que fez o financiamento até o dia 10 de setembro. O pagamento do benefício vai depender da documentação que comprova a perda e será comunicado ao agricultor até o dia 4 de outubro. Ele será dividido em 3 categorias: baixas perdas, que precisam apenas de uma declaração do próprio agricultor; perdas médias, que vão depender de um laudo técnico custeado pelo governo; e grandes perdas, acima dos 60%, que vão ser avaliadas por uma comissão especial. Também haverá critérios diferenciados se o dinheiro do financiamento foi usado para investimento da propriedade ou custeio da produção. E para os produtores com perdas inferiores a 30% e que não se encaixam no programa, o governo vai prorrogar por 36 meses o pagamento dos financiamentos para custeio e por até 1 ano os de investimento. Seu Ademir paga mais de 10 mil reais de parcela pelo financiamento rural. Ele acha que será possível reduzir a prestação para menos de 7 mil reais. Isso vai ajudar bastante na nossa renda da propriedade, na manutenção da nossa propriedade, porque inclusive tivemos anos difíceis aí, consequentemente por questão de estiagem e agora pela questão da grande chuva que deu em todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. É um reconhecimento do sofrimento do agricultor e é também um incentivo para que esse agricultor continue a ajudar a alimentar o Brasil. E tudo o que precisar o presidente Lula, o reconhecimento do papel dos agricultores do Brasil e do Rio Grande do Sul em especial, ele vai adotar.
Os deputados podem tentar votar hoje a segunda etapa da regulamentação da reforma tributária. O texto foi discutido durante o dia todo com líderes das bancadas. E agora a Câmara analisa esse projeto que institui o Comitê Gestor para a Reforma Tributária. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília, tem mais informações. Oi, Igor, boa noite. A gente lembra, só para contar um pouquinho da história, que ano passado teve a PEC da reforma tributária. E esse ano ficou a regulamentação do texto, né? A primeira parte foi feita um pouco antes do recesso parlamentar, no finalzinho de junho, começo de julho, melhor dizendo, né? E agora tem essa segunda etapa, parece que a Câmara está com pressa. Vai hoje mesmo? Pois é, Amanda, boa noite a você, também ao William, boa noite a todos que nos acompanham. A regulamentação são aqueles pontos específicos da reforma tributária que não foram definidos no ano passado e ficaram para este ano. O que está acontecendo aqui? A votação ela ainda não começou, mas os deputados já estão reunidos no plenário da Casa. A novidade é que todos os pedidos de adiamento da votação já foram negados, então a expectativa é que toda a tramitação desta etapa da reforma tributária já seja ali concluída ainda hoje na Câmara dos Deputados. Nessa etapa, os parlamentares analisam a proposta que regulamenta o funcionamento do comitê que vai gerir o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS. Ele vai ser arrecadado por estados e municípios e substitui o ICMS, Imposto Estadual, e o ISS, Imposto Municipal. Vou traduzir para vocês. Na prática, o comitê deve definir qual vai ser a quantidade de dinheiro oriundo dessa arrecadação que vai ser creditado nos cofres do município e também a quantidade de dinheiro que vai ser creditada nos cofres dos estados. O relator nessa etapa da regulamentação é o deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará. Ele disse que o texto que vai ser votado daqui a pouco é consensual e espera que a votação seja bem rápida, mais do que a primeira etapa. Ontem, os parlamentares aprovaram a urgência da tramitação, ou seja, a dispensa de uma análise nas comissões temáticas. Como a gente já disse, a primeira etapa da regulamentação já foi totalmente votada na Câmara dos Deputados e também deve tramitar em caráter de urgência aqui no Senado Federal. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor. Qualquer novidade sobre a votação, você tem canal aberto aqui no Rede TV News. E os corpos de 5 vítimas da tragédia aérea de Vinhedo foram encaminhados hoje para os seus locais de origem. 3 urnas funerárias foram transportadas pela Força Aérea Brasileira. Antes do embarque, uma cerimônia foi organizada pelo Comando da Base Aérea de São Paulo. As 3 urnas funerárias foram retiradas de 2 carros. 2 capelães militares fizeram um momento de oração junto com os familiares das vítimas. Em seguida, elas foram colocadas dentro do KC-390 Milênio da Força Aérea Brasileira. Embarcaram na aeronave 6 familiares das vítimas e mais 12 tripulantes do esquadrão do grupo de transporte. Das 3 urnas funerárias, 2 têm como destino Cascavel, no Paraná, e uma Pelotas, no Rio Grande do Sul. De acordo com o comandante da Base Aérea de São Paulo, mais voos estão previstos nos próximos dias, à medida em que o IML for liberando. Nós estamos de prontidão aguardando as ordens do Comando de Operações Aeroespaciais. O comando está em contato direto não só com a IML, mas também com as empresas envolvidas aí nesse evento. O avião da FAB pousou em Cascavel no fim da tarde. O enterro das 3 vítimas está marcado para amanhã cedo. As vítimas com identidades já confirmadas pela Prefeitura de Cascavel são da nutricionista Ana Carolina Redivo e da professora Silvia Cristina Ozaki. Um dia antes da queda do avião, Ana publicou um vídeo nas redes sociais incentivando os seguidores a terem pensamentos positivos. A tua tarefa é mentalizar coisas boas. Pensem antes de deitar hoje, tire um tempinho para pensar nas coisas boas e no seu objetivo. O Centro de Eventos de Cascavel foi disponibilizado para as famílias que desejam fazer velórios das vítimas no local. De acordo com a Prefeitura de Cascavel, das 27 vítimas da região oeste do Paraná, 18 informaram que não farão velório no Centro de Eventos. Os parentes do casal Antônio Deuclides Ini Júnior
e Karina Gavilique Pessoa Zini optaram por transportar os corpos de carro. Eles foram enterrados em Cascavel. Hoje cedo, peritos do CENIPA retornaram ao local da tragédia depois que funcionários da Avô e Paz, responsáveis em coletar os pertences das vítimas, encontraram materiais genéticos na área dos destroços. Eles usaram drones e imagens 3D na coleta de novos dados, que ajudarão na identificação das vítimas. Toda vez que uma agência de cooperação federal, estadual, municipal precisar voltar ao cenário, isso vai ser feito. Esperando que não haja nenhuma nova interrupção necessária, eles pretendem encerrar o trabalho até quinta-feira. Em nota, o CENIPA informou que extraiu os áudios das caixas pretas e alguns dados, mas que a aeronave tinha autorização temporária para operar sem gravar 8 informações. A decisão foi deferida em março de 2023 e tinha validade de 18 meses. Enquanto os trabalhos continuam, os moradores do condomínio que tiveram as casas atingidas pelos destroços vivem a angústia de retornar à rotina. Para alguns o susto já foi e a vida continua, para outros um pouquinho de medo. Para mim não voltou. O que eu sinto, a minha percepção no condomínio é que as pessoas querem retomar logo, né? Mas com toda a paciência para aguardar o que precisar, o tempo que for necessário da perícia, o tempo que vocês acharem que é necessário ficar aqui. Em Brasília, na abertura da sessão de hoje, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, leu uma nota de pesar, pediu 1 minuto de silêncio pelos mortos no acidente aéreo e reafirmou o compromisso da Casa com as políticas nacionais de segurança do transporte aéreo. O Senado Federal reafirma seu compromisso com o fortalecimento das políticas nacionais de segurança no transporte e buscará sempre implementar medidas que possam prevenir futuros acidentes e proteger a vida dos cidadãos e das cidadãs brasileiros. Também estamos empenhados em acompanhar de perto as investigações sobre as causas deste trágico acidente, garantindo que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas e que eventuais responsabilidades sejam apuradas com rigor. E agora a gente fala com o perito em investigações de acidentes, Jefferson Fragoso, sobre a queda do avião no interior de São Paulo e também as investigações. Já aqui no nosso telão conosco. Boa noite, perito. Seja bem-vindo. Perito, nós trouxemos a informação agora de que a ANAC permite que esse modelo de aeronave, o ATR-72, deixe de gravar 8 tipos de informações com a sua caixa preta de dados. Eu queria te perguntar primeiro que tipo de informação que é essa? Que informações que são deixadas de lado nessa permissão concedida pela ANAC? E isso pode atrapalhar as investigações? Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. Na realidade, o que não foi revelado com detalhes foi quais eram esses parâmetros especificamente. Isso está dentro da caixa preta, aquilo que não estiver ali, nós vamos saber no decorrer da investigação. Sim, existem muitas práticas que são seguidas, regulamentadas e definidas em termos de segurança. Eventualmente você pode ter, vamos supor, vou dar um exemplo qualquer, não quer dizer que seja neste caso, um sensor que determine a posição de uma superfície de controle, que são os ailerons que vocês ouvem falar, o profundor, o leme direcional. Vamos supor que você tem um sensor com problema. Você pode solicitar uma autorização para você dar continuidade ao voo sem que aquele parâmetro esteja sendo gravado. Não quer dizer que você tem um problema naquela superfície. Mas a segunda resposta é sim. Caso essa superfície seja significativa, ou outro item seja significativo para o bom andamento da investigação, pode, de alguma forma, dificultar ou até mesmo prejudicar a determinação de um fator contribuinte. Uma coisa é você ter o indicativo daquilo que está sendo medido, outra coisa é você ter que inferir que aquilo estava funcional ou não em função de você não ter o parâmetro gravado. Então, nós não sabemos quais são todos os parâmetros, a autorização foi dada pela ANAC, que circulou na mídia,
Então, quando nós tivermos o acesso a todos os demais parâmetros que foram disponibilizados pela Caixa Preta, aí sim nós vamos poder afirmar se aqueles 8 têm alguma relação com o que aconteceu e podem dificultar o entendimento, ou se aqueles 8 itens não têm nenhuma relação e a investigação procede normalmente. Jefferson, Amanda Klein aqui conversando com você, boa noite. Jefferson, por favor, nos dê uma ideia de como é a cronologia das investigações. Quanto tempo deve demorar? Qual a parte mais demorada ou a parte mais difícil, tradicionalmente, nesse tipo de investigação? E o relatório do CENIP, esse relatório preliminar, que deve ser divulgado daqui a 30 dias, já apresentará alguma ideia de causa do que pode ter provocado esse acidente? Boa noite, Ana, Amanda. Olha, o relatório preliminar é um cumprimento de uma norma que nós temos que emitir um relatório preliminar dentro desse primeiro prazo, com aquilo que foi conseguido das investigações até o presente momento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a qualidade de todos os dados e evidências que foram coletados no local do acidente. Então, esse é o segundo ponto. Uma vez que tudo isso seja levado para o laboratório, tudo isso seja analisado, que demora um determinado tempo, às vezes um acidente ele tem alguns fatores contribuintes que eles são muito evidentes, e às vezes eles são mais facilmente evidenciados nos dados registrados na Caixa Preta e também no voice recorder com o áudio. Quando isso é muito simples e óbvio, às vezes, numa investigação, mesmo assim, nós temos que questionar a interação com outros fatores contribuintes. Então, essa análise de você mastigar todas essas informações, de você conseguir esmiuçar todos esses parâmetros, colocar isso sincronizado na linha do tempo, porque você tem que encaixar as fonias com o controle de tráfego aéreo, as vozes internas da cabine e todos os parâmetros que foram coletados, para que tudo se encaixe, porque em função do momento que as coisas acontecem, você consegue rastrear a sequência de fatores contribuintes. Por isso que não é algo tão simples de ser feito. E existe esse tempo mínimo de 30 dias aí, para que algo seja trazido à tona. Depois você continua com a investigação cada vez mais detalhada, até que você tenha um relatório final. Para vocês terem uma ideia, o relatório final do Air France 447, que o acidente ocorreu em 2009, só saiu em 2012. E nesse período foram emitidos 3 relatórios preliminares à medida que foram conquistando mais evidências e interpretando mais o que tinha acontecido. Muito obrigada pela sua contribuição com Rede TV News. Uma boa noite para o senhor. Boa noite a vocês, aos telespectadores. Obrigado. O processo de identificação e liberação dos corpos do acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, continuaram ao longo do dia. Quem traz as atualizações é a repórter Valéria Luizetti. Oi, Valéria, boa noite. Boa noite, Amanda, William, boa noite a todos que nos assistem. Nós estamos aqui no hotel, na região central de São Paulo, onde estão alguns dos familiares das vítimas desse acidente. Nós acabamos de falar agora há pouco com a defensora pública geral, Luciana Jordão, e também com o subprocurador-geral, Roberto Barbosa Alves, que agora há pouco deram algumas orientações jurídicas a essas famílias, entre elas de que a certidão de óbito dessas vítimas serão emitidas no próprio IML assim que eles forem identificados. O Instituto Médico Legal IML de São Paulo também confirmou que até o momento 45 corpos foram identificados e 27 liberados aos familiares. Outros 5 corpos estão aguardando a documentação para então serem liberados. O Instituto de Criminalística e o IML aqui de São Paulo também estiveram durante o período da manhã aqui no hotel com os familiares das vítimas para explicar como estão sendo realizados os processos de identificação. As equipes do governo de São Paulo também seguem no Instituto Oscar Freire, recebendo documentos, informações e materiais biológicos dos familiares que podem ajudar no processo de reconhecimento das vítimas. Amanda e William.
Obrigado, Valéria. Bom trabalho, boa noite. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Mega Sena, prêmio de mais de 42 milhões de reais. E o Rede TV News volta em seguida. Não sai daí. Começou hoje no Recife o 18º encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O evento reúne especialistas e autoridades da área. Olá, boa noite a todos que assistem ao Rede TV News. Nós falamos aqui do Museu do Cais do Sertão, na área central do Recife, onde acontece a abertura do evento, que conta com a presença de diversas autoridades, como a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, além do secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, entre outros nomes importantes da área. A programação conta com 3 conferências, 48 mesas de debates e mais de 200 palestrantes de todo o país e do exterior. Uma atenção especial nessa edição será dada aos assuntos referentes às regiões Norte e Nordeste. Haverá também debates sobre temas sensíveis e atuais, como, por exemplo, o uso de câmeras corporais pela polícia, o enfrentamento ao crime organizado e fraudes digitais. Hoje, aqui na abertura, a gente também vai ter a assinatura do acordo de cooperação entre o Fórum e o governo de Pernambuco para a realização de um diagnóstico sobre o efetivo policial aqui no estado. Um tema importante, já que Pernambuco está abaixo da média nacional no número de vagas ocupadas por policiais civis e militares. Vale lembrar que em 2023, segundo o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou mais de 46 mil mortes violentas e Pernambuco apresenta uma das maiores taxas do país, de aproximadamente 40 mortes por 100 mil habitantes, ficando atrás apenas do Amapá e da Bahia. William, Amanda. Obrigada, Eduardo. E olha, vamos voltar a Brasília porque os deputados já aprovaram a segunda etapa da regulamentação da reforma tributária. O repórter Igor Damasceno está lá no Congresso para acompanhar tudo. Igor, é a prova de quando tem vontade política e acordo, consenso. Eles aprovam a toca de caixa, às vezes até rápido demais, né? Porque não deu nem tempo para saber o texto. Aprovaram urgência ontem e o teor, o mérito do texto hoje. É isso, Amanda. Boa noite novamente a todos que nos acompanham. O texto base foi aprovado com 303 votos favoráveis e 142 contrários. Os destaques, que são aquelas sugestões de alterações, vão ser apreciados somente amanhã, por volta das 4 horas da tarde. Essa é a definição dos parlamentares. Eu lembro a vocês que nessa segunda etapa da regulamentação da reforma tributária está sendo decidido as regras que vão definir o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Pelo texto base que acaba de ser aprovado aqui no Congresso Nacional, vai ser da seguinte forma: o comitê vai ter um conselho superior que é formado com membros que representam as autoridades federais. Também vai contar com 27 membros indicados por governadores que vão representar os estados e outros 27 membros indicados por prefeitos que vão representar as prefeituras de todo o país. São todos esses membros que vão compor o comitê e são eles que vão definir a quantidade de dinheiro que vai ser creditada nos cofres dos municípios e a quantidade que vai ser creditada nos cofres dos estados. Lembrando que esse dinheiro vai ser arrecadado pelo IBS. Agora, assim como a primeira etapa da regulamentação da reforma, a segunda etapa vai vir aqui para o Senado Federal e a expectativa é que as duas etapas, os dois textos, tramitem em caráter de urgência. A gente vai seguir acompanhando. Amanda, William. Obrigado, Igor. Boa noite. Noite de terça-feira agitada no Congresso. Daqui a pouco, a história do garotinho alemão de 2 anos que tem feito sucesso como pintor. O Rede TV News faz uma pausa e volta já.
10 anos depois da queda do avião que matou o candidato à presidência, Eduardo Campos, os donos dos imóveis atingidos pelo acidente em Santos, no litoral de São Paulo, ainda não receberam indenização. 13 de agosto de 2014. Há 10 anos, o avião que levava o então candidato à presidência, Eduardo Campos, do PSB, caiu no bairro Boqueirão, em Santos. 7 pessoas que estavam na aeronave morreram. Imóveis foram atingidos. Na época, a gente ficou praticamente zerado de tudo, né? Zerado de local de trabalho, zerado de material de trabalho e zerado de dinheiro, realmente, né? Então, a gente vai aguardando essa morosidade da justiça. E a gente continua perseverando, fomos recuperando a academia devagar e tal. Hoje, a gente tem 2/3 dos alunos que tinham na época do acidente, né? E até agora essa parte não foi recuperada, né? As imagens feitas pela nossa equipe horas depois do acidente mostram a destruição. Quem vê o local como está hoje quase não imagina os estragos deixados. Eles perderam absolutamente tudo dentro do apartamento. O que guarnecia o imóvel perdeu tudo. Imagens, fotos, geladeira, fogão, tudo derreteu, porque com querosene e o fogo alto, né, derreteu tudo. Além disso, eles sofrem até hoje não só com os abalos psicológicos, mas também financeiros. Apesar da angústia provocada pela demora, muitos ainda persistem. A gente continua perseverando e eu vou perseverar até o fim. Estou com 78 para 79 agora no fim do ano, mas a gente aguarda, morre, mas não rende. Em nota, o PSB, partido de Eduardo Campos na época, informou que entende que a responsabilidade das indenizações é da empresa proprietária da aeronave e que a maioria dos processos teve decisão favorável ao partido. Nós procuramos a AF Andrade Empreendimentos, mas não tivemos retorno. De acordo com a lei, o seguro conhecido como reta é obrigatório para todas as aeronaves e prevê a proteção de passageiros, tripulantes, bens e pessoas em solo em caso de acidentes aeronáuticos. A contratação é de responsabilidade do operador da aeronave e tem limite máximo de indenização determinado pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. O valor hoje está por volta de 120 mil. Por que eu digo por volta? Porque ele, como ele é ajustado, né, pelo IPCA, ele vai tendo umas variaçõezinhas, então tem que dar uma olhada no dia, naquele momento, qual o valor que está sendo pago, mas que eu saiba, hoje é por volta de 120 mil reais. Em relação ao acidente do voo 2283, que caiu na última sexta-feira em Vinhedo, no interior de São Paulo, o Ministério Público do Paraná informou em nota que a Voipaz, companhia responsável pela aeronave, acionou as seguradoras responsáveis pelo reta da aeronave e que o valor é calculado conforme o peso do avião e o número de assentos. E 4 dias depois do acidente aéreo em Vinhedo, que vitimou 62 pessoas, o presidente e cofundador da Voipaz, comandante Felício, se pronunciou. Como presidente e cofundador dessa empresa, estou aqui para dizer que é um momento de grande pesar para todos nós da família Voipaz. Toda a nossa equipe está voltada para garantir assistência irrestrita aos familiares das vítimas. Não estamos medindo esforços logísticos e operacionais para que todos recebam nosso efetivo apoio neste momento. Isso inclui transporte, hospedagem, alimentação, translado e todas as despesas pela qual nos responsabilizamos integralmente. A vida dos nossos passageiros, assim como dos nossos tripulantes, sempre foi e continuará sendo nossa prioridade número 1. Agradeço ao apoio e solidariedade de todos com as famílias, autoridades, colaboradores, voluntários, médicos, psicólogos e todos que de alguma forma estão trazendo conforto para este momento que nos devasta tanto. Bom, vamos lá. O Rede TV News fica por aqui. Amanhã tem mais a partir das 7. Boa noite. Boa noite. Uma excelente noite de terça-feira para você.